olhar psiquiátrico, né, mais para a epilepsia. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção na epilepsia, né, é o nome, né, epilepsia, né? Quer dizer, uma coisa acima, uma coisa que dá um sentido de excesso, de excitação, né? De anormalidade também para cima, né? Digamos assim, um exagero, né? E exagero de quê? De um conceito extremamente importante na psicanálise freudiana, que é o conceito de descarga psicomotora, né? Então, a descarga psicomotora na epilepsia do tipo grande mal, que é a mais emblemática e mais frequente também, são aquelas crises convulsivas que o sujeito morde a língua, né? Vamos fazer o diagnóstico diferencial da crise epilética, da crise convulsiva epilética, com a crise conversiva histérica. Então, a crise convulsiva epilética, o sujeito morde a língua porque ele perde a consciência, né? Ele realmente é um problema neurológico, uma descarga psicomotora fora de controle, anárquica, sem nenhuma finalidade simbólica, né? Pelo contrário, é apenas uma descarga de energia, né? Quer dizer, então, o fato de existir a epilepsia também reforça a teoria psicanalítica da descarga psicomotora enquanto modus operandi do aparelho psíquico. Tá? Então, essa descarga pode estar sendo feita de uma maneira anárquica e isso acontece na epilepsia. Tá? Bom, mas não temos só a epilepsia do tipo grande mal, temos a epilepsia do tipo pequeno mal com as famosas crises de ausência, né? Então o sujeito está falando como eu estou falando aqui, de repente ele para e fica, se estiver com um garfo na mão, comendo, né, se alimentando, ele deixa cair o alimento, a colher, né, porque ele para os movimentos numa crise de ausência. Isso pode acontecer dirigindo um carro também, vários casos de pessoas que não chegam no consultório de psiquiatria que a gente precisa encaminhar para uma avaliação neurológica, fazer os exames, né, tomografia, eletroencefalograma, né, para poder diagnosticar, por exemplo, um quadro de pequeno mal, né. Então, grande mal, epilepsia, crises convulsivas, pequeno mal, crises de ausência, contrário, né? Assim, outro contraponto que pode ser feito à epilepsia é a narcolepsia, que é uma situação em que o aparelho, o cérebro, né, o sistema nervoso, fica como se estivesse desligado e o sujeito pode ser confundido até com um morto, né? Não respira, aparentemente não está respirando, aparentemente não está, quer dizer, está como se estivesse hibernado, né, digamos assim, e muita gente até chega a ser enterrada, né, digamos assim, como morta, por estar numa crise de narcolepsia, que seria o contrário, né, uma inibição da descarga psicomotora de tal maneira que aparentemente o sujeito está morto. Lembrando que a pessoa morta mesmo, né, ela também não tem descarga psicomotora, né? Bom, então, outra forma de epilepsia razoavelmente frequente é o estupor, né, epilético. Existe uma queda do nível de consciência em que o sujeito faz as coisas automaticamente, podendo até pegar um ônibus, viajar, mudar de cidade e parar sem consciência, né, em subconsciência, né, em outros lugares, por ter viajado para lá, e depois, quando ele recupera a consciência, não há explicação por que ele está naquele lugar ali. Nós vamos falar sobre epilepsia, né, que é uma entidade nosológica que consta da CID-10, né, e que está na área lá da neurologia, né, embora haja menções também, né, de síndromes epilépticas também em F06, por exemplo, da área da psiquiatria. Então, a epilepsia é uma interseção, né, assim, a abordagem da epilepsia deve ser feita pelo neurologista em termos de laudos para INSS, todo tipo de epilepsia, né, o neurologista deve participar desse diagnóstico, né, e desses laudos periciais a respeito
da epilepsia, né? Como, por exemplo, a esquizofrenia precisa ter uma participação de laudo pericial do psiquiatra, né? Para poder... Os remédios, né, mais usados para o tratamento da epilepsia são os barbitúricos, né, o fenobarbital em 100 miligramas, 1, 2 ou 3 comprimidos, lembrando que o fenobarbital tem uma janela terapêutica muito curta, né? A diferença entre a dose de envenenamento fatal e a dose terapêutica é muito pequena, né? Dá uma forte depressão respiratória e é causa, né, de mortes involuntárias com overdose rápida, né? Com poucos comprimidos já entra numa situação de overdose. Então é um remédio perigoso, mas que tem uma poderosa ação hipnótica. Último caso, para fazer dormir, ainda é uma opção, fenobarbital, um barbitúrico de ação lenta, né? Tem os barbitúricos de ação rápida, ultra rápida, que são usados em anestesia, por exemplo, né? E o fenobarbital é um barbitúrico de ação lenta, padrão, né, para o tratamento do grande mal das crises de epilepsia. 1, 2 ou 3 comprimidos por dia, em geral 1 ou 2 comprimidos, a maioria dos epiléticos com grande mal são controlados dessa maneira. Temos também a difenilidantoína, é o idantal, né? O fenobarbital é o gardenal, né, mais frequente de ser usado. Tem a difenilidantoína, que é o idantal, de 100 miligramas também, a mesma dosagem, 1, 2 ou 3 comprimidos, 2 comprimidos, né? E são esses os remédios basicamente que a gente usa. Existem outras formas de epilepsia, como as convulsões desencadeadas por um foco de lesão no cérebro, as convulsões Bravais-Jacksonianas, né? Em que o sujeito entra numa crise de grande mal porque tem um foco epileptogênico, né, no tecido cerebral por um traumatismo craniano, por exemplo, ou tumor cerebral. Enfim, então a epilepsia pode ser também uma síndrome, né? Uma crise convulsiva pode ser o sinal de um tumor cerebral presente lá que ainda não foi diagnosticado e que abre com uma crise convulsiva. Pode ser de origem psicogênica também. Então qualquer pessoa pode fazer uma crise convulsiva também, dependendo da situação. Ficar sem dormir muitos dias e tudo pode entrar num estado epiléptico. Tá? Esse sufixo, léptico, ele se refere ao funcionamento do cérebro. Por exemplo, neuroléptico é um nome que é dado para os remédios de esquizofrenia, né, que conseguem impregnar lá os núcleos do sistema extrapiramidal e podem dar uma síndrome extrapiramidal como efeito colateral por essa impregnação, né? E existe uma associação entre essa impregnação extrapiramidal e o efeito de anti-alucinatório, antidelirante do haloperidol, por exemplo, que é um neuroléptico clássico, né? Bom, então é isso basicamente que a gente teria para falar sobre a epilepsia.